Você sabia que a Terra é o quinto maior planeta do Sistema Solar? Nesse enorme planeta, o que não falta é gente. Gente com diferentes culturas e costumes, que estão espalhadas por 6 continentes. Na Ásia está localizada a Índia, um país que tem a segunda maior população do planeta e que encanta o mundo inteiro com suas danças e ritmos. Os indianos valorizam muito suas crenças religiosas e sua cultura. Seus costumes são passados de geração por geração. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais dessa rica cultura e descobrir muitas curiosidades sobre esse interessante país. Está começando agora mais um Giramundo aqui na TV Unesp. E hoje vamos falar de um país com uma cultura bem diferente da nossa, a Índia. E você vai conhecer um pouco mais sobre suas danças, vai aprender a fazer um lindo enfeite e descobrir muitas curiosidades sobre o tigre de Bengala, um animal típico da Índia. E não se esqueça que durante todo o programa, algumas letras irão aparecer aqui em cima da tela. E no último bloco você confere a palavra formada com essas letras. Mas agora, para começar bem o programa, vamos ouvir uma ótima história indiana. Era uma vez. Vamos conhecer a história de uma velhinha muito pobre que morava na Índia. Um certo dia ela foi até o rio buscar água e uma coisa muito estranha aconteceu. Vamos ver. Olá! Hoje eu estou aqui para contar uma história da Índia. Essa história aconteceu numa antiga cidade, com uma mulher bem velha e muito pobre. Essa mulher não tinha o que comer e resolveu pegar uma água para inventar alguma comida e foi até o rio. Ela pegou um pote, colocou uma tampa e saiu. Chegando lá no rio, estava muito calor, ela resolveu se banhar. Quando saiu, pegou o pote novamente para enchê-lo. Quando abriu o pote e olhou lá dentro, viu uma serpente venenosa. Apavorada, ela saiu correndo, voltou para casa, colocou o pote em cima da mesa. Quando ela abriu de novo o pote, estava lá uma surpresa. No lugar da serpente, um colar, uma joia preciosa. E ela, no mesmo momento, teve uma grande ideia. Levou esse colar até Raja, o rei. Raja recompensou-a com uma boa quantia em dinheiro. E o colar, ele resolveu presentear sua esposa, Rani. Rani, quando viu aquela joia, ficou encantada, ficou maravilhada e guardou-a em sua caixinha. O que será que acontece depois? Surpresa! E fique ligado que daqui a pouco tem a continuação dessa história aqui no Giramundo. A Índia é um país cheio de cores e detalhes. E para os indianos, cada cor tem um significado diferente, podendo trazer paz, prosperidade, proteção, dinheiro. Por isso, hoje vamos fazer um lindo enfeite indiano que você pode pendurar no seu quarto ou até mesmo presentear alguém. Mão na massa. E para fazer esse lindo enfeite indiano, olha só, nós vamos precisar do seguinte, anota aí, uma tesoura sem ponta, vamos precisar também de agulha de bordado, de miçangas e também a linha de bordado, como essa, aí você pode escolher a sua cor favorita. Agora a gente vai começar o passo a passo. Então você pega primeiro um pedaço de barbante, como esse aqui, e você vai enrolar aqui, ó, na sua mão, deixando uma pontinha aqui embaixo, você vai enrolando. Pode deixar a pontinha ali sobrando. Aí você tira ela aqui do seu dedo.
Aí você pega essa pontinha que sobrou e gira aqui para formar uma argolinha aqui no final. Aí você vira aqui na outra extremidade, que as linhas também formaram uma argolinha, e você, com a tesoura, faz um corte para ficar essas franjinhas aqui, ok? E aí você junta a linhazinha aqui que você amarrou, mais uma dessas daqui de baixo do barbante e dá um nozinho para fixar. Você dá um nozinho bem apertadinho e desce ele aqui embaixo, as pontas que sobraram, para ficar a franjinha. E aí você passe a linha de bordado pela agulha, como fizemos com essa aqui. E já que a gente vai mexer com a agulha agora, peça sempre a ajuda de um adulto, tá bom? Pegamos essa franjinha e a gente vai passar a agulha no centro dela, aqui na voltinha que a gente fez, tá bom? A gente vai quase até o fim e vamos dar um nozinho aqui na ponta. E aí a gente corta o excesso aqui na ponta também. Agora, aqui na agulha, a gente já vai colocar as miçangas. Então, essa daqui são miçangas pretas, eu vou colocar aqui já. Aí a gente desce elas. Vou colocar uma transparente para dar um contraste aqui na cor, para ficar diferente. Vou colocar mais 3 aqui. Aí, para dar um espacinho entre uma e outra, você dá um nozinho aqui. Vai dar um intervalo entre algumas miçangas e as outras. E aí você volta colocando mais miçangas. E aí você define a quantidade de miçanga que você quer usar, o espaço entre uma e outra que você quer dar, as cores que você vai utilizar. Tá vendo? Você vai completando. No final, você faz a amarração final junto com a outra franja que a gente também já vai deixar pronto, ok? E aí ele vai ficar assim, você vai fazendo até o final para ele ficar assim como esse lindo enfeite. Aí você pode escolher as cores, o tamanho, você pode presentear alguém. Pronto! Agora a sua casa pode ter um toque indiano. A gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, que no próximo bloco tem a segunda parte da nossa história e você também vai conhecer um pouco mais sobre as danças indianas. Até já! A carne de qual animal é proibida de se comer na Índia? Peixe, galinha, vaca ou porco? Na Índia é proibido comer carne de vaca, pois ela é considerada um animal sagrado. Estamos de volta com o Giramundo. Agora vamos acompanhar a continuação da nossa história. O que será que vai acontecer com o colar que o rei Raja deu para sua mulher? Alguns dias depois, Rani foi convidada para uma festa e resolveu usar o seu colar. Abriu a sua caixinha de joias e qual não foi sua surpresa quando lá dentro, em lugar da joia, encontrou um bebezinho. Sim, um bebezinho rechonchudinho sorrindo para ela. Ela ficou num misto de alegria e exaltação, ao mesmo tempo ficou apavorada. Mandou chamar Raja. Quando Raja chegou, os dois começaram a chorar, abriram as portas do palácio. Raja estendeu os braços, mostrando o menino, e disse a todo o povo: "Este é o meu filho, o novo príncipe." As pessoas ficaram contentes por eles, mas acharam meio estranho, afinal, era um mistério. Aquela criança, aquela gravidez, nunca havia sido anunciada antes. Mas tudo bem, passou despercebido. O tempo passou, o menino fez 18 anos, se tornou um homem e, como era de costume naquela época, arranjaram um casamento. Escolheram uma bela princesa e, no dia marcado, os dois se conheceram. Mas
Como a princesa já sabia dessa história toda, desse mistério que permeava o nascimento do príncipe, ela ficou encucada e fez uma pergunta a ele. Olha, disse ela, eu queria saber, antes de mais nada, como foi que você nasceu? Como foi, assim, seu nascimento? O príncipe ficou encabulado, não quis responder, ela perguntou novamente e ele disse, olha, você não vai gostar de saber. Se você souber, você vai ficar triste. Ela achou estranho e falou, olha, se você não me disser, eu não falo mais com você. Pronto, a gente vai casar e você não vai ter com quem conversar. Ele falou, bom, está bem. Então, marcaremos amanhã. Amanhã, na beira do rio, eu te conto. Me encontre lá às 10 da manhã. E foi o que aconteceu. No outro dia, eles se encontraram na beira do rio. O que será que aconteceu? E não perca, daqui a pouco tem a última parte dessa história. No ritmo. Linhas geometricamente perfeitas, saltos e batidas dos pés marcando ritmos complicados. Você sabe que espetáculo de dança tradicional do sul da Índia mistura tudo isso? Estou falando da Bharatanatyam, que agora nós vamos conferir. É uma origem templária, ela era dançada nos templos da Índia e tem origem no estado de Tamil Nadu, sul da Índia. Normalmente a gente fica no Aramandalam, que é uma posição como se fosse o plié do balé, né, com os joelhos para baixo. E a gente usa muito as mãos, é um pouco difícil, né? Leva mais ou menos 8 anos para estar muito bem dançado, mas depende da capacidade da pessoa e começa com movimentos básicos, com danças mais simples e depois vai aumentando o grau de dificuldade. Como é uma dança de origem templária, a gente se veste como se fosse uma deusa indiana mesmo, com roupas bastante coloridas, ornamentos dourados, então é tudo muito bonito. E a gente pinta as mãos e os pés de vermelho. O pé para imitar um sapatinho e as mãos para chamar a atenção, porque a gente vai contando história. Por exemplo, fazendo uma flor de lótus, uma abelhinha, um cachorro, um leão. Agora chegou a parte mais gostosa do nosso programa. É hora de falar das comidas indianas. O pão é o alimento principal da Índia. Esse aqui, por exemplo, é um pão típico, ele chama pão naan. Ele é um alimento muito nobre e é servido em banquetes, casamentos e festas de aniversários. A tradição é sempre comer com a mão direita, pois com a esquerda eles fazem a higiene. Um ótimo acompanhante para o pão naan é o curry, que é um tempero que representa a culinária indiana. Ele tem um sabor picante e ao mesmo tempo adocicado. O curry é uma mistura de vários temperos, entre eles o cravo, canela de rama, semente de erva doce, noz moscada, gergelim, coentro. Inicialmente ele era usado apenas para temperar o arroz, mas hoje é usado em várias receitas, como esse frango, por exemplo, com curry também. Que tal experimentar esse gostinho indiano? Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco tem a última parte da nossa história e uma matéria muito legal sobre o tigre de Bengala. Não saia daí, hein? O que os indianos usam para comer?
Tradicionalmente, os indianos comem usando a mão, sem nenhum talher. Estamos de volta com o Giramundo e agora vamos logo acompanhar o final da história. Será que o príncipe vai contar para sua noiva sobre sua verdadeira origem? Vamos ver. O príncipe estava nervoso. Não sabia o que falaria a princesa. Afinal, era um segredo que não poderia ser revelado. Seria perigoso. Mas, como a princesa jurou não conversar mais com ele teve que dizer, então foi logo ao assunto. Olhou bem nos olhos dela, bem lá dentro, e disse: eu sou filho de um rei que um feiticeiro transformou em serpente. Mal terminou essas palavras, se transformou em serpente, rastejou até o rio, afundou na água e sumiu. A princesa ficou ali, em prantos, não sabia o que fazer, não sabia como ir atrás dele. E agora, como me casarei com um marido sumido? Não me casarei, esperarei aqui. E como ela era princesa, tinha os seus jeitos, mandou construir uma casa na beira do rio e ficarei ali, de vigília, esperando o príncipe voltar, ou melhor, a serpente. Ela ficou desolada, afinal não sabia se casaria ou não sabia o que fazer, ficava ali dia e noite, olhando para o rio, esperando seu futuro marido voltar. Mais nada. Uma bela noite, ela foi deitar, dormiu e sonhou. No seu sonho, aparecia uma serpente que dizia a ela: se você quiser o seu marido de volta, você precisa fazer tudo o que eu disser. Escute bem. Primeiro, você vai pegar 4 potes com leite e açúcar. Esses 4 potes você vai colocar um em cada canto da sua casa. Então, na madrugada, todas as serpentes do rio virão, querendo beber o seu leite. Mas você não pode deixá-las entrarem. E você precisa ser forte. Você não pode hesitar. Se você sentir medo, não verá o seu marido nunca mais. Então, peça a ela, peça à rainha das serpentes para trazer o seu marido novamente. Ela acordou e foi fazer tudo aquilo com que havia sonhado. Pegou os potes de leite e ficou esperando. Deu meia-noite, as serpentes chegaram. Uma a uma elas foram enchendo a beira do rio, saíram, entraram pela porta, mas a princesa brecou-as e disse: eu quero falar com a rainha das serpentes. Aonde está? A rainha levantou-se um pouco mais e disse: sou eu, o que queres? Eu gostaria que você trouxesse o meu marido de volta. Ela não respondeu. E todas as serpentes começaram a entrar, mas ela impediu novamente. E disse: eu não tenho medo de vocês. Vocês não vão entrar aqui na minha casa enquanto não trouxerem meu marido de volta. Então as serpentes viram que ela não havia hesitado e saíram. Foram saindo lentamente, voltaram até o rio. Antes de afundarem completamente, disseram: amanhã, amanhã. Então a princesa foi dormir feliz, porque sabia que poderia contar com isso, que poderia ter uma grande surpresa, que poderia encontrar o seu amado novamente. No outro dia, quando ela acordou, olhou pela janela e teve uma grande surpresa quando viu o seu marido correndo, voltando para casa. Ela abriu a porta e correu em direção a ele. Eles se abraçaram e nunca mais mesmo, houve segredos entre os dois. Enfim. Espero que você tenha gostado da história de hoje.
bicho é esse? E você sabe que animal encontrado na Índia é um grande caçador e nadador? Não sabe? Então vamos conhecer um pouco mais sobre o tigre de Bengala, um belo felino que habita a região da Índia. O tigre de Bengala é o mais famoso dos tigres. Ele recebe esse nome tigre de Bengala por conta da região na Índia, a região de Bengala, que ele ocorria originalmente. Por conta de seus pelos, não gosta muito do calor e no verão fica sempre perto da água, sendo assim um ótimo nadador. Então aqui nós temos o tigre de Bengala na coloração branca. A gente não pode confundir com albinismo. Se esse animal fosse albino, ele não teria essas manchas, essas listras cor chocolate. E essa coloração desfavorece a sobrevivência desse animal na natureza. Por quê? Ele tem dificuldade de fazer o quê? A camuflagem, que é a sua principal estratégia, principalmente para a caça. Excelente caçador, sempre espera sua presa e o momento exato para iniciar a corrida, a uma velocidade que pode alcançar 80 km por hora, terminando em um grande salto para derrubar a caça. Então o tigre, sendo um animal predador topo de cadeia, ele tem algumas adaptações para facilitar nesse momento de caça, como por exemplo, coxins, que são aquelas almofadinhas em todas as patas, e ela tem a função de silenciar os passos desse animal ao se aproximar da presa. E dessa forma, a presa não consegue identificar o tigre, ela não consegue enxergar que esse predador está se aproximando. O tigre se alimenta de bichos pequenos como veados, macacos e aves, e também ataca outros maiores, como filhotes de elefante e rinocerontes. Todos os felinos têm hábitos solitários, com exceção do leão. Então, na natureza, ele vai procurar por um parceiro somente no período reprodutivo. A fêmea, ela vai cuidar de suas crias em torno de 1 ano e meio, e o macho, ele volta a ser um animal solitário. O tigre de Bengala é o que mais aparece em livros e filmes e é também o mais comum em zoológicos. Será que você já viu um desse por aí? Bom, e se você prestou atenção durante todo o programa, deve ter formado uma palavra que eu vou revelar agora. A resposta certa é rickshaw, que é um tipo de transporte bastante comum na Índia. Ele parece uma carruagem. O passageiro vai em uma cabine atrás e o motorista vai guiando com a ajuda de uma bicicleta ou uma moto. Alguns chegam a puxar com as próprias mãos. Interessante esse transporte, né? E você em casa, ficou com vontade de andar em um rickshaw? O programa de hoje está chegando ao fim. Eu espero que você tenha se divertido bastante. Até o próximo Giramundo. Eu espero você. Tchau! No próximo programa, vamos falar sobre a África do Sul. Você vai descobrir muitas curiosidades sobre as girafas, vai aprender a fazer o maracá e conhecer a lenda do tambor africano. Até lá!